Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre a sua família. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente nessa oportunidade. Por aqui é o pastor Júlio Rocha. Você é mais que bem-vindo nesse canal mais uma vez. E se você está aqui pela primeira vez, bem-vindo também. Você está mais que convidada a se inscrever em nosso canal para não perder as próximas publicações, os próximos conteúdos. Para fazer isso, já sabe, é só clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho de se inscrever. Deixe também o seu like para ajudar que esse vídeo seja visto por mais pessoas, porque eu trago aqui novas de grande alegria. Trago aqui hoje uma indicação de livro, um livro simples, fácil de ler, embora ele tenha bastante páginas, mas é um livro que você consegue ler até em 2 dias, dada a dinâmica com que foi escrito, dado também a facilidade de leitura. Estou falando do livro do Mark Hitchcock, 101 respostas a perguntas sobre o livro do Apocalipse. Mas vamos primeiro à nossa vinheta. São 10 segundos apenas, a gente vai e volta. Mas enquanto isso, você que não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Deixa o seu like e a gente volta já. Meus irmãos, como dito na abertura deste Verbalizando de hoje, nós estamos aqui com o livro 101 Respostas a Perguntas sobre o livro do Apocalipse. E olha, irmão, que tinha chance de fazer mais, viu? Tinha muito pano para manga aqui. Do autor Mark Hitchcock. Vamos, primeiramente, como sempre fazemos, alguns dados desse livro para quem quiser adquirir aí, amém? O autor é Mark Hitchcock, ele é PhD, ou seja, doutor em teologia, do Dallas Theological Seminary, que é aí a escola mais proeminente do mundo, ou uma das mais proeminentes do mundo, acerca do dispensacionalismo, da visão pré-tribulacionista, amém? Ele é, portanto, um pesquisador, né? Dispensa comentário, autor de quase 30 livros, né? Ou já deve ter chegado aos 30 livros aí, sobre profecias bíblicas. Então é um estudante, é um pesquisador sobre profecias, um pesquisador bíblico, né, de grande proeminência no cenário mundial, e as suas obras têm sido muito bem aceitas em territórios brasileiros. Esse livro foi lançado em 2016, a sua primeira edição, pela editora Chamada da Meia-Noite, e ele contém nada menos que 256 páginas, nesse tamanho de livro aqui, mas como eu já disse no começo, com certeza vocês vão gostar de ler esse livro. Num segundo aporte aí, num aspecto geral, nós falamos também aí, né, sobre a elaboração do livro em si. É um livro muito bem acabado, um livro de ótima qualidade, uma coisa que eu prezo muito, né, em quem escreve ou em quem, nesse caso, traduz uma obra, né, é a tradução e principalmente o aspecto de diagramação, o aspecto de correção, né, de ortografia, esse negócio todo. A editora Chamada da Meia-Noite dispensa comentários com relação a isso também. A equipe de revisão deles é muito boa, né? Então é um livro muito bem estruturado, não só, né, visualmente, mas também na sua estrutura, no seu conteúdo. O autor divide esse livro em 5 partes, né, tratando aí de diversos assuntos dentro do livro do Apocalipse, que é o escopo desse livro. A primeira parte, por exemplo, você vai acompanhar aí em algum lugar dessa tela, fala sobre a interpretação do livro de Apocalipse. Então vai ser perguntas relacionadas sobre interpretação. E aí nós temos aqui 5 perguntas. Na parte 2, nós temos o pano de fundo do Apocalipse, o contexto, né, que gerou, né, ou o contexto interpretativo, ou o contexto, né, que se deve olhar dentro do livro do Apocalipse. E aqui nós temos mais 6 perguntas relacionadas a esse pano de fundo. Na terceira parte, nós temos sobre a revelação de Jesus Cristo. Veja que o capítulo 3, ou a parte 3 desse livro, é destinada tão somente ao capítulo 1 de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. E, irmãos, vou falar um pouquinho mais sobre isso pormenorizadamente. Os irmãos vão ver que vale a pena, sim, ter um livro como esse na sua coleção. Então, nós temos aí cerca de 8 perguntas acerca da revelação de Jesus Cristo. A parte 4 vai falar sobre as igrejas da Ásia, né? Então nós vamos ter aí cerca de 12 perguntas, tá? E a quinta parte, que é a maior parte do livro, né, e vai falar da consumação, ou seja, a parte revelacional em si, né?
a partir aí do capítulo 4, aí o autor achou por bem fazer subdivisões. Então, o capítulo 5, ou a parte 5 desse livro, vai ter na primeira sessão cerca de 4 perguntas, falando sobre a cena do céu. A segunda sessão dessa parte 5 vai falar sobre a tribulação. Ele vai dar pergunta 38, eu não vou fazer conta de cabeça agora aqui, mas vai dar pergunta 38 até a pergunta 82. Então os irmãos veem que são bastante perguntas. A sessão 3 vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Ele fez 3 perguntas, ou ele responde 3 perguntas sobre essa sessão. A sessão 4 vai falar do milênio, da revolta final e do grande trono branco. Vai da pergunta 86 até a pergunta 93, né? Quase 7 perguntas, né? Basicamente, ou 8 perguntas. Tá? Na sessão 5, vai falar sobre o novo céu, nova terra e a nova Jerusalém, né? Que vai da pergunta 94 até a pergunta 101. Amém? Portanto, essa distribuição estrutural que contém o livro permite que você leia a parte sem perder aonde você está lendo. Né? Isso é que é interessante. Você tem condição de ler uma pergunta que corresponde aí, talvez uma página, meia página do livro, né? E parou naquela pergunta, você grava o número da pergunta, né? E continua no próximo. Então não tem aquela questão de perder onde está lendo. Isso motiva, né, a gente ir de pergunta em pergunta, galgando. Né? Eu li esse livro em 2 dias, tá? Então 250 páginas, é muito fácil a leitura deste livro. É empolgante, né? E você com certeza tem muito a aprender lendo ele. Agora, como sempre fazemos nos reviews aqui no canal, vamos a alguns pontos positivos que eu notei aqui bem por cima acerca dessa obra. O interessante do Mark Hitchcock é que ele sempre traz informações comparativas dentre a linha que ele defende na contraposição de outros pontos de vista. Isso permite ao mais leigo estudante de escatologia poder não só conhecer acerca do pré-tribulacionismo, que é aqui defendido, como também conhecer um pouco do ponto de vista de outras visões. Amém? Isso é muito interessante e enriquecedor para a cultura escatológica pré-tribulacionista que tem crescido muito nos últimos anos. Outro ponto interessante também desta obra é a indicação literária dela, que reúne os maiores nomes da escatologia mundial. E também nas notas, cerca de 186 notas de rodapé, aonde com certeza há muito ensinamento e muita sugestão de leitura para os leitores deste livro. Outro ponto positivo que eu julgo fundamental, inclusive num escritor, é que ele deixa bem firme a sua posição escatológica e com certeza ele não foge, antes ele ataca os assuntos mais polêmicos com relação a essas 5 partes que nós elencamos e não deixa escapar, não foge a uma boa polêmica, deixando bem firme a sua posição. E por fim, não podemos deixar de notar, como sempre, o ótimo acabamento, a ótima editoração, né, a ótima estruturação e organização desse livro feita pela Chamada da Meia-Noite, que sempre trata os livros, as obras com muito carinho e por isso tem se tornado referência no Brasil em obras principalmente de escatologia bíblica. Por pontos negativos, eu gostaria de destacar apenas 2 coisas nesta obra, que com certeza não se restringe só a essa obra, mas no estudo escatológico de um modo geral. O primeiro ponto negativo que eu destacaria aqui é que faltou entrar em algumas questões, né, sobre alguns temas mais calorosos dentro do Apocalipse. Ele entrou, sim, em vários temas, mas parece que faltou alguns. Um pontinho negativo entre aspas, porque afinal de contas foram só 101 questões, né, irmãos? Não deu tempo de fazer mais, ou espaço para fazer mais. Brincadeiras à parte, meus irmãos, com certeza daria para fazer talvez até 301 perguntas ou respostas sobre o livro de Apocalipse. É muita coisa. Ele escolheu 101, que com certeza abrange a classe mais básica do estudo apocalíptico até a base mais erudita, né? De forma que esse livro serve para todos, né? Tem aprendizado para todos nós. Mas deixo esse ponto aí, né? Como negativo, né? Entre aspas, novamente. Só para dizer que em alguns pontos de maiores discussões, né, parece-me que ficou faltando nesse livro. Na contrapartida, até para anular esse ponto negativo, né, tem muitas questões
que muitas pessoas com certeza não conhecem sobre o livro de Apocalipse e que ele traz à luz, né, pontos que a gente às vezes parece passar por eles e não notar. Enfim, é um grande aprendizado a leitura deste livro, com certeza. E o segundo ponto que eu deixo aqui, né, negativo, de certa forma também, não diretamente a essa obra, mas às obras escatológicas no geral, é que parece que há uma reticência, né, dos escritores, dos escatólogos, dos escritores, principalmente da área de profecia, em desconsiderar o islamismo, né, o Estado Islâmico, né, da profecia bíblica. E parece que está emergindo aí no Estado Islâmico uma grande potência de ordem escatológica. E eu penso que seria muito interessante os autores escatológicos somarem-se à meia dúzia de autores que já escrevem sobre isso e explorar também essa área da profecia bíblica, porque, irmãos, eu já li algumas obras e há muita coincidência no panorama futurístico da grande tribulação e também o mundo islâmico. Amém? Mas esse é um ponto de vista pessoal meu, não interfere na obra em nada, amém? É só um anseio, né, de ver essa área de concentração, de pesquisa crescer mais um pouco. Isso não afeta em nada essa obra. Estou deixando aqui esse pontinho negativo só mesmo para registrar e também para chamar a atenção dos irmãos com relação a esta pauta, a essa matéria. Em resumo, embora seja uma exposição bíblica do livro de Apocalipse, sob forma de perguntas e respostas, e até, digamos, resumidamente, mas nem por isso com falta de objetividade, esse livro com certeza serve para pesquisa e para fonte bibliográfica, para os estudos escatológicos de todos quantos quiserem, leigos, ou seja, mais doutos no assunto. Eu juntaria a esse resumo final também o fato de que esse livro possui muita informação e muita desmistificação conceitual acerca do Apocalipse. Muita coisa que você acha que vai acontecer, se você ler esse livrinho, meu irmão, vai tirar muita dúvida de uma forma simples, numa leitura bem descontraída, bem didática, sem dificuldade alguma de entender. Fica mais uma vez indicado aqui a leitura para os irmãos, a aquisição. Dê de presente para aquela pessoa que você sabe gosta de escatologia, com certeza ele vai gostar. Deixa uma dedicatória bonita lá, com certeza ele vai orar mais pela sua vida, amém? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua inscrição também. Isso vai nos ajudar muito a fortalecer o canal e trazer novos conteúdos para você. Já leu esse livro? Deixa aqui embaixo no comentário a impressão que você teve dele. Tem alguma coisa a complementar ao que foi dito? Deixa aqui embaixo também. E nós vamos ficando por aqui, permitindo Deus, a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.